Hoje a gente vai mergulhar num tema bem central, né? Como que a oração constrói assim uma confiança firme em Deus? A nossa conversa parte de um material, uma reflexão sobre o Salmo 71, sabe? O título é Oração, Rocha de Confiança em Deus. E o nosso objetivo aqui é tentar entender essa conexão, né? Entre orar com frequência, com constância e desenvolver uma fé mais sólida mesmo. E logo de cara, o texto traz uma imagem forte. A oração como um fio que liga o nosso coração ao coração de Deus. Interessante isso. Bom, vamos explorar um pouco mais. O Salmo 71, então, é o nosso ponto de partida. E o que chama atenção nele é que o salmista ele não descreve uma confiança que surgiu assim do nada, sabe? Ou só na hora do aperto. Pelo contrário, ele fala de uma confiança que foi tipo cultivada, a vida toda, desde a juventude. Parece que essa conversa contínua com Deus foi o que segurou a barra, né? Exatamente. E essa visão de longo prazo, nossa, é fundamental. O salmista, que pelo texto parece já estar numa idade mais avançada, ele olha para trás, né, e reconhece essa presença de Deus constante. Isso reforça muito a ideia de que a confiança não é um evento isolado, é um processo, sabe, contínuo. E a oração persistente é que alimenta isso. O material até argumenta, e acho isso bem forte, que orar, principalmente nos dias difíceis, é como se fosse uma declaração, sabe? Uma afirmação de que a nossa dependência em Deus vai além das circunstâncias que a gente vê. Hum, e como é que essa oração vira essa defesa, essa fortaleza espiritual, como o texto coloca? Quer dizer, qual é o mecanismo por trás disso? Como funciona na prática? Olha, isso é fascinante mesmo, porque o material detalha essa arquitetura espiritual, né? Não é a passe de mágica, é um processo bem ativo. Primeiro, orar sempre ajuda a gente a lembrar. Lembrar das promessas, do caráter de Deus, coisas que a ansiedade, o medo, eles meio que apagam da nossa mente, né? Segundo, funciona como um leme, sabe? Ajuda a alinhar os nossos pensamentos, a nossa visão com a vontade de Deus. Tira o foco do medo e coloca na soberania dele. E por último, essa prática regular, ela fortalece o espírito, deixa a gente mais resiliente para enfrentar as dificuldades. É como um músculo, né? Que fica mais forte com o exercício constante. Entendi. É como se a gente fosse construindo um muro de proteção, sabe? Tijolo por tijolo, com esse hábito da oração. Isso me leva direto para aquela passagem específica do Salmo 71, o versículo 3. Sê tu a minha rocha de refúgio, a qual eu sempre recorra. Esse sempre recorra realmente salta aos olhos, né? Sugere muito mais que um pedido aqui e ali. Indica um hábito mesmo, deliberado, uma constância. É aqui que a coisa fica interessante de verdade. A frequência parece ser o ponto-chave. Exato. É essa constância que faz toda a diferença. É ela que transforma a oração de um simples ato em um pilar fundamental da fé. E se a gente pensar num quadro maior, o texto sugere que quando a oração vira um estilo de vida, sabe, integrada no dia a dia, ela não só conforta na hora, ela fundamentalmente reconstrói a nossa confiança. Deixa de ser algo que a gente busca só no desespero e passa a ser o ar que a gente respira espiritualmente, entende? Essa ideia de reconstruir confiança me parece que conecta com outra distinção importante que o material faz. A diferença entre confiança como um sentimento, algo meio vago, e confiança como uma certeza. Poderia falar um pouquinho mais disso? Claro, com certeza. O material argumenta que a confiança que é só sentimento, ela é muito instável, né? Flutua com o humor, com as notícias. É como construir na areia, sabe? Já a confiança que nasce dessa prática de oração constante, firme, o texto descreve como uma certeza imutável. Isso não quer dizer que não vai ter dúvida ou dificuldade. Claro que vai. Mas é uma convicção mais profunda, ancorada na relação com Deus, que fica firme mesmo quando os sentimentos balançam ou as coisas apertam lá fora. É uma confiança que vira parte da nossa estrutura interna, uma rocha mesmo, como o salmista pede. Então é uma mudança de qualidade mesmo, de algo meio frágil para algo bem sólido.
Exatamente. E a oração habitual, segundo o material, é o processo que faz essa transformação acontecer. Então, para resumir o ponto central do que a gente leu, orar constantemente não é só se comunicar com Deus. É o próprio método de construir essa confiança que não se abala fácil. Ela transforma a fé de um sentimento que vai e vem para uma certeza resiliente. E o Salmo 71 ilustra isso muito bem, com essa longa jornada de fé do salmista. Pensar nisso, realmente, muda a nossa visão sobre o papel da oração, né? Muda mesmo, sem dúvida. Então, o que fica disso tudo? Se a oração é esse hábito que constrói fortalezas, como o texto sugere, fica uma reflexão, né? Como seria encarar a oração diária não só como um ritual ou um pedido de socorro, mas como esse exercício ativo que vai edificando essa rocha interior? Como será que essa prática, feita de forma deliberada, poderia de fato transformar o jeito como a gente percebe e responde às inevitáveis adversidades da vida? Fica aí para a gente pensar.